Shalom, sejam bem-vindos a Minutos de Teshuvah. Hoje nós damos continuidade àquele nosso estudo sobre os Nefilins. Nós gostaríamos de chamar a tua atenção para alguns pontos importantes que devem ser analisados. A Bíblia, ela tem que se responder por si só. Não adianta você pegar um texto da Bíblia e tentar buscar em outros lugares uma resposta que você não vai encontrar. Primeira coisa. Segunda, o que está escrito deve ser obedecido e reconhecido como verdadeiro. Então nós vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 23, que conta a história do dilúvio. No capítulo 7 retrata tudo o que aconteceu, né? Fala que o Eterno iria exterminar a humanidade que ele criou, e juntamente todos os animais, tudo que havia sido feito. Mas vamos ver o que diz com relação aos sobreviventes. Gênesis 7, 23. Assim ele exterminou da face da terra todos os seres vivos, os homens, os animais rasteiros, as criaturas voadoras dos céus, foram todos eliminados da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Ponto. A Bíblia é clara. Só sobreviveu Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E agora? Os Nefilins vão voltar a aparecer novamente? Nós vamos ver que nos dias de Moisés, Josué, ele vai lutar contra os filhos de Anak, que eram homens de grande estatura. Ele vai lutar contra o rei Og, que era um homem de grande estatura. E nós vamos ver que 1000 anos antes da vinda de Yeshua, quando Davi era rei, antes de assumir o reinado, ele lutou contra Golias. Golias tinha mais 4 irmãos. E a Bíblia diz que ele tinha 5 pedras. Ele levou e reservou 5 pedras caso os outros irmãos viessem atacá-lo. Só aí nós vamos ver que não eram tão gigantes assim como a ficção mostra. Primeira coisa. A Bíblia é clara, não sobrou ninguém. Então quem eram esses gigantes? Um erro de tradução, naturalmente. Ou será que as mulheres voltaram a ter relações sexuais com os anjos caídos, novamente? Teria a destruição do mundo sido não trazer resultados? Vamos ver o que a Bíblia fala no livro de Judas. O livro de Judas, no capítulo 6, diz assim: E os anjos que não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta, ele reservou em correntes eternas, em densa escuridão, para o julgamento do grande dia. Os anjos estão presos. Será que os nefilins foram frutos de visita íntima nesses presídios? Claro que não. Lembra que no vídeo anterior nós falamos que o próprio Yeshua diz que os anjos não têm sexo, eles não procriam. Muito bem. Agora nós vamos ler o versículo 14. O 7º homem, na linhagem de Adão, Enoque, também profetizou a respeito deles quando disse: Vejam, Jeová veio com as suas santas miríades para executar julgamento contra todos e para condenar todos os ímpios por todas as ações ímpias que fizeram de modo ímpio e por todas as coisas chocantes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Em toda a Bíblia, nós temos 2 citações sobre esse personagem Enoque. A primeira se encontra em Gênesis, que a Bíblia diz que quando ele tinha cerca de 300 anos, o Senhor o tomou para si. A segunda, nós temos aqui em Judas. Agora nós temos
um texto que vai deixar muita gente entristecida, que está em Hebreus, capítulo 11. Vamos ver, vamos lá. Hebreus 11. Preste bem atenção. A fé, versículo 1, é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas, pois por meio dela, homens dos tempos antigos receberam testemunho. Pela fé, percebemos que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se veio a existir de coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor do que o Caim. Então aqui nós vemos que o sacrifício que Abel fez foi muito mais aceitável. Lá em Gênesis não fala, mas aqui esclarece, ok? Por meio dessa fé, ele recebeu o testemunho que era justo, pois Deus aprovou as suas dádivas, e embora esteja morto, ele ainda fala por meio da sua fé. Todos que morreram estão mortos, não tem ninguém no céu. Presta bem atenção. Pela fé, Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi achado em parte alguma, porque Deus o havia transferido, pois antes de ser transferido, ele recebeu testemunho do que havia agradado a Deus. Outras traduções diz transladado. Aí as pessoas dizem, ele foi levado para o céu. Yeshua diz, em um dos seus textos, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Ok? E aqui vem trazendo, esse texto chama-se Os Heróis da Fé. E nós vamos ver no finalzinho, no versículo 38 e 39, o que diz de Hebreus 11. E o mundo não era digno deles. Vagueavam pelos desertos, pelas montanhas, pelas cavernas e pelas grutas da terra. Contudo, embora todos estes tenham recebido testemunho favorável por causa da sua fé, não alcançaram o cumprimento da promessa. Porque Deus havia previsto algo melhor para nós, a fim de que eles não se tornassem perfeitos à parte de nós. Eles não receberam ainda a promessa da eternidade, da ressurreição. Este é Enoque. Agora, uma outra pergunta. Como havia falado alguns segundos atrás. Nós vemos Enoque em Gênesis, nós vemos Enoque em Judas e nós vemos Enoque em Hebreus. Não há a menor citação que ele tenha deixado pergaminhos escritos. Que esses pergaminhos tenham resistido ao dilúvio, tenham resistido 5.000 anos. Não existe a menor possibilidade. Esse livro que circula por aí é um livro apócrifo, escrito por alguém que colocou o nome de Enoque. Então aqui nós encerramos a nossa saga, né, dos Nefilins, que tem como raiz a palavra Narfal, que significa homens valorosos, homens grandes, poderosos, homens de guerra, homens fortes, e não gigantes. Shalom, shalom.